Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje do Kizu, o fundo da Killiman aqui, o Kizu 11. Primeira vez que a gente está falando dele aqui no canal. Se você ainda não conhece, fica aí. E, claro, se você não é inscrito e quer saber mais sobre fundos imobiliários, FIAGROS, fundos de infra, deixa a sua inscrição. Então, esse fundo é um fundo bem peculiar, tá? Eu tenho ele, inclusive, na minha carteira pessoal, mas antes de falar um pouco da peculiaridade dele, vamos logo para algumas informações gerais que também tem coisa interessante aqui, né? Então, como vocês estão vendo aí, taxa de administração dele é de apenas 0,60, né, bem abaixo do mercado. Lógico, né, que ele é um fundo que busca replicar um fundo, né, Suno 30 ali, né, o índice Suno 30, né, feito pela Suno, né, grande casa aí de análise do nosso mercado, e também não tem taxa de performance, né? Então, em termos de custo, ele é um fundo, né, muito competitivo, que não tem taxa de performance e que cobra uma taxa de administração abaixo da que vem sendo cobrada pelo mercado em geral de FOFs, tá? Então, outra coisa que a gente vê aqui, né, cota patrimonial 9,17, cota de mercado 8,50, a gente já viu que está com desconto, né? O valor de mercado ali do fundo na data desse relatório, pouco mais de 375 milhões, não é um patrimônio tão pequeno assim, já é um patrimônio com uma certa tamanho, né? O fundo distribuiu ele 0,075, né? Lembrando, lógico, que é um fundo base 10, o que dá um dividend yield de 10,59%, né? Claro que esse dividend yield é você pegar esse 8,50 aqui, né? Sobre esse 0,075, você vai ter o dividend yield anualizado, né? Você extrapola para os próximos 12 meses o valor de mercado e o valor que foi pago em termos de dividendo. Tá? O fundo já atingiu mais de 133 mil cotistas, inclusive ele vai separar por estado, você vai poder ver quantos cotistas, né, tem no seu próprio estado. Né? Então, aqui voltando para o tamanho do desconto, que a gente não pode deixar passar, né? 67 centavos em termos absolutos, sendo negociado 92% aproximadamente do seu valor patrimonial. Então tá aí um desconto para quem quiser pegar, são 67 centavos que estavam na mesa na data desse relatório, tá? Então ele vai comentar aqui um pouco do cenário macro, né? A gente já falou, e está 97,5 alocado, tá? A distribuição dele a gente já comentou. O fundo ele realiza também ganho de capital, né? Porque apesar dele buscar replicar um índice teórico, e o gestor ele quis ter essa liberdade, tá? De ser um fundo de gestão ativa. Portanto, ele replica, mas ao mesmo tempo ele não está amarrado a ser 100% aderente o tempo inteiro, tá? Então, esse índice ele tem uma atualização trimestral. Lógico, né, alguns fundos vão sair, outros vão entrar, vai diminuir posição, mas o gestor ele se preserva o direito de escolher ali o melhor momento para fazer esse ajuste e no meio do caminho tentar, logicamente, trazer ganho de capital, trazer geração de valor para o cotista, tá certo? Então, vamos passar aqui, ó, como eu falei, o número de cotistas por estado, né? São Paulo ganha disparado aqui dos demais, mas tem também presença, né, forte também no Pará, Amazonas, infelizmente, com poucos, né? Ceará também um número interessante, quase 4 mil, Pernambuco 4.551. Você diz aí de onde você está falando, se você tem o Kizu, se não tem, de acordo, né? Se tem bastante cotista também no seu estado ou não, tá? O crescimento, né, do número de cotistas, né, deu uma estabilizada, mas vai crescendo ali pouco a pouco. E aqui, então, a gente chega, né, na melhor parte, né, que é você poder olhar, né, não copiar, mas olhar ali, analisar a carteira do gestor. Nesse caso aqui, lógico, né, uma carteira que não é de livre escolha do gestor, vamos dizer assim, né, ele está baseado ali no Suno 30, que a gente já vai ver os critérios, mas está aí as principais posições nesse mês, né, com HGRU, né, fundo de renda urbana, com 3,9, você vê que ele é bem diversificado, né, Bresco, né, segunda maior posição ali, na faixa entre 3 e 6, né, 3% para cima, HGBS Fundo de Shopping, KNRI, BTLG, enfim, está aí toda a lista para vocês, né? Nessa faixa aqui dos 2%, a gente tem o Tegar, o HGRE, enfim, você deixa nos comentários se você tem algum fundo desse aqui, se você gosta, né? Abaixo de 2%, né, o HSLG, em seguida outros aqui, né, o VRTA,
o TGRE, enfim. Tá aí a lista, né? E com o menor aqui é o fundo novo ali da SPX, o SPXS11, tá certo? Então aqui a distribuição por setor, né? Você vê que a principal posição ali é de papel, né? Onde tem também volumes grandes, né? Eles fizeram bastante emissão, cresceu o patrimônio. Seguido vem galpão com 23%, shopping com 13,4%, presença forte do híbrido, que inclusive é uma das maiores posições que o fundo tem hoje, laje corporativa com 1,5%, enfim, tá aí o resto para vocês, né? Então, classe de ativos tá 2,5 ali, que seria o caixa do fundo, renda fixa 97,5 em cotas de fundos imobiliários, né? Você vê por aqui, por exemplo, que ele não é obrigado a estar 100%, né, aderente, ele preservou, lógico, uma parcela pequena, mas preservou um caixa ali de 2,5 que também, né, você ter uma reservinha ali também não faz mal a ninguém, tá certo? Então, contando um pouco aqui, né, dessa peculiaridade, né, desse fundo, né, versus o índice, né, do Suno 30, apesar dele seguir esse índice, o resultado ele tem uma gestão ativa da Kiliman, né, que mostra ali uma geração de valor, e aqui está considerando a cota patrimonial ajustada, né? Se a gente considerar os dividendos que são distribuídos e serem reinvestidos, você tem, né, uma rentabilidade maior ali do que o IFIX, que é o fundo geral ali de toda a indústria, e do Suno 30, que foi um fundo, um índice construído ali, que em geral negocia muito próximo, né, mas em vários momentos aqui tem uma performance melhor do que o IFIX, tá? Então tá aqui o histórico um pouco da distribuição, né? Deu uma recuperada boa aqui em dezembro, janeiro. Aqui ele sofreu também, né, um peso grande em papel ali com a deflação, enfim, tá aí o histórico, né? Ele é um histórico que depende dos fundos que passam a integrar. Um dos motivos é o fundo ter distribuído nos últimos 12 meses, né? Não pode ter uma distribuição também zero. Então aqui um breve, né, exemplo, se você tivesse 180 cotas aqui, quanto que você receberia? 500. Se você tivesse 2.000 cotas, você receberia R$ 150 em relação ao relatório que a gente está falando, tá? Resultado aqui, você vê que tem um ganho de capital aqui, né? Isso aqui é parte da gestão ativa, é parte da proposta do fundo. Lógico que nunca vai ser algo assim extraordinário, né? Que ele não é um fundo totalmente livre, não é um FOF ali puro sangue, né? Que pode, enfim, comprar o que o gestor está enxergando. Não, ele tem uma liberdade restrita, mas tem certa liberdade, né? Sempre com aderência ao índice, né? Suno 30, composição de resultados, a gente vê, né? Essa parte laranja aqui, deixa eu até aumentar, no mês aqui que a gente está vendo, né? 0,009 proveniente aqui de ganho de capital e 0,0002 proveniente do caixa, né? Em relação à receita, né? E está aqui, né, um pouco mais da explicação, né, do Suno 30, que também conversa, né, com o Kizu. Então está aqui os critérios, tá? Isso foi uma parceria que eles fizeram lá atrás. Então, para você estar no Suno 30, consequentemente, para você estar no Kizu, o fundo, né, ele deve fazer parte do IFIX, né, respeitando ali o critério da liquidez. Também não pode ser FOF, né, porque aí seria uma contraposição, né? O próprio Kizu ele já é o FOF. Então a ideia foi não ter outro FOF, né? Então está excluído os FOFs, mesmo que façam parte do IFIX, e o fundo também não pode ter monoativo, aí foi um critério qualitativo, né, que usaram para excluir, e também, né, o que eu tinha falado lá em cima, o dividend yield tem que ser maior do que zero, né, nos últimos 12 meses, tá certo? Então, ele, né, ele não é um ETF, como eu falei, embora pareça muito, ele é um fundo de fundos com gestão ativa dentro do parâmetro do índice, né? Algo que foi repetido aqui. Espero que a essa altura você já tenha entendido. E a atualização é trimestral, tá certo? Então é isso, tá? O Kizu, ele pode ser interessante, é um fundo, né, que não está caro, ele apresenta uma boa diversificação, né? Ele tenta, vamos dizer assim, em grosso modo, né, replicar um IFIX, só que de maneira mais qualificada, né, excluindo os monoativos, tendo um critério de liquidez. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. Grande abraço!